Quantas pessoas passam grande parte de suas vidas amarguradas por manterem em seu coração uma mágoa, por uma ingratidão sofrida, por uma traição, por terem sido deixadas no abandono, mesmo dentro do lar, pelos pais não lhe terem dispensado a atenção que naturalmente deveriam lhe dedicar, indo frontalmente contra a vontade de Deus. Muitas vezes por problemas de compreensão, de relacionamento com os pais. Isto reflete não só no estado psicológico, mas não raro em desajustes que requerem uma orientação psiquiátrica. Os sentimentos negativos comprometem até a saúde física, na medida em que a pessoa torna-se amargurada, ao viver presa em uma mágoa profunda, torna-se muitas vezes voltada para si mesma, vivendo amargurada, longe de um sadio convívio social, pois na inconsequente busca por afastar-se do lar, pode precipitar-se em relacionamentos que não lhe trariam boas consequências, fechando-se um ciclo vicioso onde, a despeito das orações, não consegue conversar com Deus. Nelas, ele não as ouvido, enquanto tendo obscurecida completamente a percepção da realidade. Imagina que Deus ouve a quem não obedece à sua vontade, pois manda amar o seu inimigo, o próximo. Imagine a própria mãe ou o próprio pai, ou ambos. Contudo, a pessoa imagina que Deus a ouviu. Certamente que sim, porém ele é fiel à sua palavra. Por outro lado, se a atenção é em excesso, ou seja, desde a infância, tendo a criança todas as suas vontades satisfeitas, crescendo imaginando pelo comportamento dos pais que sua vontade deve prevalecer, sendo sempre tratado como se tudo estivesse bem, mesmo cometendo manha ou birra, certamente que isto não trará benefício à criança. Não menos nociva é a postura de pais ou mães que, fugindo à realidade, abandonam o médico especialista quando lhe diz que seu filho necessita de tratamento por determinado problema neurológico, psicológico ou psiquiátrico. É certamente uma fuga da realidade. Portanto, necessário é refletir sobre esses fatos, os quais, sem dúvida, ocorrem, e perceber seus desdobramentos com o passar do tempo. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito deste assunto. Mateus capítulo 6, versículos 14 a 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Em Mateus capítulo 5, versículos 23 a 25, está escrito, constando no Sermão da Montanha: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Não é difícil entender que na palavra oferta se inclui a oração. Esta passagem bíblica ressalta a evidência da importância da conciliação, do perdão, e isto somente é possível enquanto nesta vida. A referência ao juiz está indicando Deus, e a prisão representa a eterna condenação. A medicina e a psicologia, ao abordar o tema do trauma na infância e adolescência, por meio do conceito de experiências adversas na infância, ACES esclarece que o impacto emocional não resolvido
altera a homeostase ou biologia, referindo-se à capacidade do organismo de manter seu meio interno estável, concluído que o estresse psicológico crônico deixa profundas marcas no organismo. Foi realizada na USP pesquisa constatando que cerca de 30% dos diagnósticos de transtornos mentais nos jovens mantêm estreita relação com traumas na infância. São transtornos comuns: transtorno de ansiedade e pânico, transtorno de estresse pós-traumático e abuso de álcool e drogas como mecanismo de fuga, embora haja outros mecanismos como o retraimento pessoal, quando as consequências desse trauma se tornam evidente. Antes de tudo, perdão é uma decisão. Não um estado de amnésia, onde a pessoa esquece uma agressão ou mágoa provocada por alguém. É algo que dói, principalmente quando vem de uma pessoa próxima. Portanto, perdão não é esquecer o que alguém fez conosco. Alguém que de alguma forma nos feriu, maltratou, foi ingrato conosco, nos desprezou, deixando uma dolorosa mágoa em nosso coração. Muitas vezes, quem nos magoou nem lembra, ou nada sente, enquanto aquela dor guardada em nosso coração nos faz sofrer muito e pode nos levar a doenças físicas, psicológicas ou comprometer nosso relacionamento com Deus. Nesta breve reflexão, compartilharei com você alguns versículos bíblicos que nos ajudam a entender por que é importante perdoar e os benefícios que nos produz o perdão. Para perdoarmos, não precisamos estar de beijos e abraços com a pessoa que nos magoou. Não necessitamos nos sentir obrigados a conviver com elas, mas a palavra de Deus mostra como age o perdão em nosso ser, curando-nos dessa auto-intoxicação por guardar algo que nos faz tanto mal em nossa vida natural e espiritual. O Salmo 86, versículo 5, destaca a bondade de Deus, ensinando que Ele não nega o perdão a todos que o invocam, que conversam reverentemente com Ele, clamando por ajuda e perdão. Ouçamos o Salmo 86, versículo 5. Pois tu, ó Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade por todos os que te invocam. Ou seja, aqueles que a Ele pedem ajuda ou proteção, com o coração contrito, sincero, jamais deixa de ouvir. Todos nós pecamos e, enquanto não buscamos a reconciliação com Deus, estamos mortos em nossos pecados. Sobre isto nos diz a Bíblia. Ela nos fala sobre o pecado de Adão e Eva, o pecado original que contaminou toda a humanidade. E devido à absoluta incompatibilidade de Deus com o pecado, afetou toda a criação que geme. Por isso diz a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O significado desta passagem bíblica se relaciona com a universalidade do pecado e a completa necessidade de salvação. Antes de Deus conceder a sua graça, esta era a situação de que todos os homens, judeus e gentios, foram contaminados pelo pecado, pondo em evidência a impossibilidade de qualquer pessoa se salvar por seus próprios esforços. Sob este aspecto, todos os homens merecem a recompensa do pecado, ou seja, seu salário, que é a separação da glória de Deus. Assim escreveu Davi no Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo escreveu: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica evidente neste versículo a necessidade da mediação única de Jesus Cristo
entre o pecador e Deus. A Virgem Maria foi agraciada por Deus com a maior honra que uma mulher pode receber, sendo por Deus escolhida para ser mãe do homem Jesus. A lei de Deus exige, para lavar a mancha do pecado, o derramamento do sangue humano de um ser sem pecado. E em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, está escrito: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, desde os tempos da eternidade, Deus concebeu o plano de salvação para aqueles que, por sua soberania, escolheu. Por esse plano, ele enviou seu único Filho, o qual veio em carne, concebido da Virgem Maria pelo Espírito Santo, de modo que, sendo 100% homem, pois é filho de Maria como homem, não herdou qualquer pecado, como o pecado original, pela ação do Espírito Santo. O perdão é uma decisão que tem por fundamento a crença que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ouçamos o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, e todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Vemos que para o perdão dos pecados é absolutamente necessário crer em Jesus, amar e perdoar nosso próximo, seja amigo ou inimigo, pois aos amigos até os ímpios perdoam. Com estes ensinamentos, Jesus põe em evidência nos evangelhos a importância da fé, quebrando o ciclo vicioso do ódio. 7 é um número que indica completude, perfeição, plenitude, totalidade, descanso. Em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 23, está escrito: então Pedro lhe disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, até 70 vezes 7. Respondendo desta forma, Jesus estava ensinando que não tem limite o número de vezes que devemos perdoar. Ou seja, que nós devemos perdoar sempre do mesmo modo que Deus perdoa nossos pecados continuamente. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, está registrado: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Do Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, escreveu o apóstolo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deste modo, Deus ama a humanidade pecadora e afastada dele, seguindo o seu caminho pela larga passagem para a queda, representando isto o mundo, ou seja, o sistema no qual a criatura é adorada em lugar do Criador, o homem no centro de tudo, conforme o humanismo. Ou seja, Deus ama de modo incondicional as pessoas, e seu desejo é salvá-las da morte espiritual ou eterna privação da sua glória. Porém, Deus não ama o sistema de valores corrompidos que a ele se opõe. Por isso, está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. No contexto bíblico, a relação entre Deus e seu povo é frequentemente comparada a um casamento.
ao usar os termos adúlteros e adúlteras, entendemos que está se referindo ao fato de que, a despeito de professarem uma aliança com Deus, as pessoas às quais Jesus se dirigia tinham seu coração dividido entre a lealdade apregoada por elas e desejos alinhados com o sistema deste mundo. Em Efésios, capítulo 4, versículos 31 a 32, lemos: toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Eis o modelo de oração que o Senhor Jesus nos ensinou, conforme Mateus capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim aprendemos que, se não perdoarmos o nosso ofensor, também Deus não perdoará as nossas ofensas e pecados. Se não ouvirmos a Cristo, Deus não ouvirá as nossas orações. No Salmo 13, versículos 3 a 4, lemos: atende-me, ouve ao Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Esta é uma súplica do rei Davi em um momento de profunda angústia, profunda, como também incerteza, quando ele pede a Deus que o escute, restaure seu ânimo, ou seja, ilumine os seus olhos para que não caia ou desabe frente à adversidade. Assim devemos proceder, pedir forças diante da nossa incapacidade de perdoar. Quando conhecendo o nosso coração, Deus nos ouvirá. O sentido do que está escrito é que o perdão não é conquistado pelo esforço do ser humano, mas sim um atributo de Deus. O perdão gratuito de Deus produz temor do Senhor, que não significa medo, castigo ou pânico, mas respeito profundo, reverência e admiração pela grandeza e misericórdia de Deus. Deus demonstra sua infinita bondade e misericórdia quando não atribui o castigo pelos pecados dos que se arrependem e creem em Jesus Cristo. Seja qual for o mal que você cometeu, exceto o pecado contra o Espírito Santo e o pecado do qual sinceramente não se arrependeu, seja do presente ou do passado, Deus é misericordioso para perdoar você. Porém, para receber o perdão de Deus, é necessário arrependimento sincero, rasgando o coração diante dele, não apenas as vestes, conforme Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Necessário é ter fé que Jesus sofreu e morreu por causa dos nossos pecados, conforme Marcos, capítulo 1, versículo 15, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ora, além disso, necessário é perdoarmos-nos uns aos outros. Esta foi uma condição estabelecida por Jesus para recebermos o perdão de Deus. Nós devemos perdoar uns aos outros para sermos perdoados. Disse Jesus em Mateus capítulo 15, versículos 23 a 34, contando uma parábola, da parábola do credor incompassivo
onde um certo rei quis fazer contas com seus servos. Um deles lhe devia 10.000 talentos, uma fortuna enorme, pois um talento de ouro pesava entre 20 e 40 quilos de ouro. O salário de um trabalhador braçal, correspondente a 12 horas, era de 1 denário, o mesmo pago a um soldado raso, o que daria para comprar aproximadamente cerca de 8 quilos de pão. Esse servo, que devia uma tão grande quantia, não tinha como pagar esse seu débito. Então o rei ordenou que ele, seus filhos e todos os seus pertences, os seus bens, fossem vendidos como pagamento da sua dívida. Prostrou-se então o servo diante do rei, pedindo que fosse generoso com ele, e ele pagaria tudo quanto devia. O rei, sentindo compaixão por esse servo, perdoou sua dívida. Contudo, após sair da presença do rei, esse servo, que teve seu enorme débito perdoado pelo rei, sufocava seu conservo, exigindo pagamento pelo que lhe devia e, mesmo diante do pedido de clemência do seu conservo, não o perdoou e lançou-o na prisão até que pagasse seu débito. Com esta parábola, Jesus ensina como nosso Pai Celestial tratará todo o que de coração sincero não perdoar a cada um as suas ofensas, conforme o versículo 35 do capítulo 18 de Mateus. O sentido desta parábola é mostrar que assim como Deus perdoou nossas dívidas ou pecado, as quais para nós são impagáveis, porque a lei de Deus exige para o perdão do pecado o sacrifício de um ser humano sem qualquer pecado. E, segundo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículos 10 a 12, não havia um justo sequer, ninguém que entendesse, que buscasse a Deus, porque todos se extraviaram e juntos se fizeram inúteis. Não havia quem fizesse o bem, não havia nem um só. Por isso, Deus enviou seu Filho unigênito, quem veio em carne, concebido em Maria, pelo Espírito Santo, pondo em execução o plano de salvação por ele concebido desde os tempos da eternidade, o qual, oferecendo-se como ovelha muda ante seus tosqueadores, conforme Isaías, capítulo 53, versículo 7, o fez em sacrifício substitutivo único e completamente suficiente, tomando o nosso lugar no madeiro, onde esmagou a cabeça da serpente e venceu a morte. Os que buscam comunhão com Deus são os seus escolhidos, as ovelhas de Jesus, as quais lhe foram encaminhadas pelo Pai e, portanto, conhecem a voz do bom pastor e ele as conhece, conforme João, capítulo 10, versículo 27. Deste modo, em João, capítulo 5, versículo 39, está escrito: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Assim fazendo, estaremos alimentando a nossa fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 11. Também disse Jesus, conforme registrou Mateus, no capítulo 5, versículo 17 do seu Evangelho: não cuideis que vim anular a lei ou os profetas. Não vim cancelar, mas cumprir. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei, havendo morrido por todos, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 15. Mas salvou a muito, conforme Mateus, capítulo 20, versículo 28, e Marcos, capítulo 10, versículo 45, porque nem todos creram, pois não tinham seus nomes escritos no livro da vida. Portanto, todo aquele que o Pai dá a Jesus irá a ele, e o que vai a ele jamais o lançará fora, conforme João, capítulo 6, versículo 37. Assim,
Jesus garante que ninguém que se aproxima dele, o procura, será rejeitado. Você busca a Deus em suas orações? Se o faz, entenda que suas palavras dirigidas a Deus somente serão por ele ouvidas se você perdoar o seu próximo, mesmo e principalmente seus inimigos, pois aos amigos os ímpios também perdoam. Não somente perdoá-los, mas amá-los, conforme Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47, e Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Devemos seguir os ensinamentos de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículos 14 a 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Quando perdoamos a quem nos ofendeu, nos desintoxicamos, livramos-nos das emoções que nos fazem mal, sentimos-nos melhores física e mentalmente e fortalecemos a nossa autoestima, libertamos-nos de um passado que enche de mágoa nosso coração, o que nos afasta de Deus. Entenda que perdoar não é esquecer o que alguém fez conosco, mas nos livra da dor da mágoa. Também, ao perdoarmos nosso ofensor, não quer dizer que concordamos com ele, com o seu erro. Não somos compelidos a manter ou retomar os laços com quem nos ofendeu. Perdoar é a decisão de deixar nossa mágoa aos pés de Jesus, aquele que disse: o que semear, isso se fará, conforme Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Ou seja, Deus é o supremo juiz e jamais permite que alguém fique isento de responder pelos seus erros, isto é, deixa-nos passar pelas consequências dos nossos pecados, das nossas escolhas, para o nosso próprio aprendizado e benefício. Se você chegou até aqui, porque tem ouvidos para ouvir, Deus o abençoe. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.